Você já imaginou uma chapa para presidente cujo cabeça de chapa seja o Cabo Daciolo e seu vice seja Ciro Gomes? É sobre isso que quero falar nesse vídeo. Falar com seriedade acerca disso. Inscreva-se no canal, comente os vídeos, curta os vídeos. O que estamos discutindo aqui quando imaginamos uma chapa entre Cabo Daciolo, Cabo Daciolo candidato a presidente, e vice Ciro Gomes, o que estamos discutindo aqui é a viabilidade de uma terceira via no Brasil. O que aconteceu na eleição de 2018? Figuras muito mais renomadas e conhecidas, com consistência política, com recurso, ficaram na votação atrás de Cabo Daciolo. Cabo Daciolo, na eleição presidencial de 2018, teve mais votos do que a campanha milionária pelo imenso partido, o PMDB, então o PMDB mudou de nome depois, com Henrique Meirelles candidato a presidente. Daciolo teve mais votos. Marina, que tinha tido 19% na eleição de 2010, que tinha tido 21% de votos válidos na eleição de 2014, ficou atrás de Cabo Daciolo em 2018. Guilherme Boulos, com o PSOL, com um discurso ideológico coerente, com apoio, enfim, ainda que seja uma máquina muito pequena, mas o PSOL tem uma máquina, Cabo Daciolo não tinha máquina alguma. Guilherme Boulos, na eleição presidencial de 2018, ficou atrás de Cabo Daciolo. Cabo Daciolo perdeu para Amoedo e Geraldo Alckmin, além dos três primeiros colocados. Ele cresceu durante a campanha, as pessoas menosprezam Cabo Daciolo, mas ele tem um discurso, pessoas de maior nível, de maior escolaridade, menosprezam Cabo Daciolo, porque para essas pessoas, eu me incluo, ele parece alguém meio que uma caricatura, fala as coisas, parece quase que um humorista, mas isso é preconceito nosso. Tá? Para segmentos da sociedade, ele expressa valores importantes dos brasileiros. Diferentemente de Ciro Gomes, ele não fica brigando o tempo inteiro por aí. Você não vê Cabo Daciolo criticando ou atacando ninguém. Ele tem lá a visão dele religiosa aplicada à política. E tem gente que acha que isso tem de ser feito. Além do que, o próprio Cabo Daciolo, do ponto de vista da justiça social, defende programas, defende visões de justiça social, de distribuição de renda mais compreensíveis para a população do que, por exemplo, coisas que Ciro Gomes defende. Tá? Então, não é de todo maluco você imaginar que na eleição de 2022, Cabo Daciolo sendo candidato e eventualmente Ciro Gomes sendo candidato, Cabo Daciolo não possa chegar na frente de Ciro. Daí a minha provocação de Cabo Daciolo candidato a presidente e Ciro candidato a vice. Basicamente estou dizendo o seguinte: Ciro, se você continuar com esse seu comportamento atacando a tudo e a todos e fazendo um discurso intelectual, você corre o risco de ser ultrapassado, não literalmente pelo Cabo Daciolo em si, mas por alguém que traga os conceitos que traz Cabo Daciolo e eventualmente até ser ultrapassado por ele. Isso mostra, revela sobre 2022 o quão difícil é a situação dos candidatos de terceira via. E por que é muito difícil a situação de tais candidatos? Porque eles vão ter que enfrentar um candidato, um presidente que disputa a reeleição, utilizando a caixa de ferramentas do Poder Executivo. Eu não sou uma pessoa que me iludo, nunca disse a máquina política ganha eleição, máquina ganha eleição. Não é assim. Eu sempre digo, você pode pensar as máquinas militares. A máquina militar avião, ela pode voar num céu de brigadeiros e a máquina militar navio pode afundar. Então, a máquina de governo, bem avaliada, ela é como um avião que voa em um céu de brigadeiro. E a máquina de um governo mal avaliado é um navio afundando. Então, a máquina, eu não me iludo com a máquina em si, ela não vale nada, ela é algo oco. Agora, ela é preenchida pela avaliação dela, e a avaliação de Bolsonaro é ruim. Agora, ainda assim, ele já está utilizando algumas ferramentas dessa máquina governamental. Por exemplo, Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil, todo mundo está aí com previsões, não, vai aumentar. Vamos pensar algo razoável, simplesmente. A inflação corroeu o salário das pessoas, em particular dos mais pobres.
por um segmento, portanto, o Auxílio Brasil vai ser visto como algo assim do tipo: ele desgovernou o país, deixou a inflação, ele agora só está fazendo a obrigação, aumentando um pouquinho que a gente recebe. Ponto final. Político só faz a obrigação, o eleitorado não apoia. Então, nesse sentido, o Auxílio Brasil não seria algo que traria muitos votos. Por outro lado, ele também pode ser corroído, a inflação está alta, vai permanecer alta por mais algum período, e aí a pessoa diz: não, recebi. Agora, vai ter um segmento que vai dizer: não, legal, recebi, né? Eu sei que o que passou foi ruim, o que vem não está sendo bom, mas o governo fez alguma coisa por mim. E aí passa a votar em Bolsonaro. Né? E esse percentual pode ser pequeno, dado que junto a esse segmento o PT é muito forte, tem uma marca muito consolidada, Lula tem uma marca muito consolidada. Então, o razoável é isso, mas é a máquina ajudando um pouco o Bolsonaro. Né? E não só no Auxílio Brasil, isso é o mais explícito, mas né, Bolsonaro não tem o Auxílio Brasil, isso é importante, tá? O governo Lula sempre teve a marca de defensor dos mais pobres, vai melhorar a vida dos mais pobres. Então, quando ele aumenta o programa Bolsa Família, tanto em quantidade, né, de pessoas atendidas, quanto no valor, aquilo já tem um discurso que embala aquilo. O Bolsonaro não tem esse discurso. Então, isso não tem uma narrativa que sustente isso. Né? Mas ainda assim é um presidente sentado na cadeira. Então, as terceiras vias vão disputar contra um presidente sentado na cadeira que vai utilizar a caixa de ferramenta da máquina governamental, e isso pode ajudar um pouco, e que terá um cenário muito ruim de inflação e desemprego, mas com uma pequena melhora. Né? Eu tenho falado, uma pequena despiora. Né? Essa despiora vai despiorar a avaliação de Bolsonaro, podendo render alguns pontinhos a mais de apoio, de avaliação positiva e de voto para Bolsonaro. E do outro lado, você tem um ex-presidente que ficou 8 anos no poder e saiu muito bem avaliado. Então a terceira via está ensanduichada por duas figuras imensas. Um presidente sentado na cadeira e um que ficou sentado 8 anos. E que saiu, repito, bem avaliado. Né? E aí, né, para onde vão Moro, Ciro, né, Simone Tebet? Né? Olha, se Henrique Meirelles, com a campanha rica que teve, o MDB era maior na época, né, Cabo Daciolo teve mais votos do que ele, vai ter também mais votos que Henrique Meirelles. Se Rodrigo Pacheco continuar candidato, Cabo Daciolo vai ter mais votos que Rodrigo Pacheco. Né? Eu estou dizendo, esse é o risco que corre Ciro Gomes. Né? Ciro Gomes tem um discurso enfesado e intelectualizado. Então ele corre o risco de ser ultrapassado por um Cabo Daciolo. E aí, né, é claro que, né, é um cirista vendo isso que eu estou falando, que loucura. Não, risco existe, eu não estou dizendo que é provável. Eu estou dizendo que é possível. Né? É improvável, mas é possível. E vai que acontece. Seria uma humilhação brutal. Humilhação brutal. E não, nesse sentido, para Ciro seria melhor já se colocar como vice de Cabo Daciolo. Né? Brincadeira? Brincadeira. Né? Porque Ciro jamais faria isto. Tá? Mas é isso, o que eu estou fazendo, isso aqui, eu estou expondo, né, a uma brincadeira, ou se você preferir, expondo ao ridículo, a dificuldade de uma terceira via. Eu não sei se Sérgio Moro vai ser candidato. Ele está colocando aí a candidatura dele. Vai que a candidatura dele fica parada, congelada no percentual que ele tem hoje. Né? E aí o que ele vai fazer quando chegar abril, maio? Ele vai dizer, continua candidato a presidente, né? E o país polarizado entre Lula e Bolsonaro? Ele vai dizer, olha, sabe de uma coisa? Eu prefiro correr para o Senado. Deixa eu arrumar um estado aqui para eu colocar meu nome para o Senado, um estado do Sul. Né? O Paraná vai ser difícil porque Álvaro Dias é do Podemos e vai tentar manter sua vaga de senador. Então ele poderia ser candidato a senador por Santa Catarina, Sérgio Moro. Eu acho que seria eleito. Né? Aí tem que ver, né? Mas ele vai ter que se decidir em algum momento. E a situação dele não é uma situação... muita gente tenta fazer crer, Sérgio Moro vai fazer isso, vai acontecer aquilo. Ele está no mesmo patamar de votos que ele tinha assim que deixou o governo Bolsonaro. Quando ele estava no governo Bolsonaro, ele tinha quase 20% de votos. Quando ele deixou o governo Bolsonaro, ele ficou na média vários meses com 10%. Depois ele saiu da mídia, caiu para 7%, agora voltou para a mídia, está com 10%. Né? Não sei, né, se vai crescer. Ele está numa situação dificílima. Colocou Ciro numa situação pior ainda. O pessoal do PDT está querendo apoiar Lula já direto no primeiro turno. E até fala-se, alguns do PDT vazaram para a mídia que poderiam ter interesse em fazer uma federação de partidos com o PT. Não sei se isso vai acontecer. Não sei se vão conversar sobre isso. Agora é péssimo para Ciro. Péssimo para Ciro. O que sobraria para ele, né? E aí, de novo, né?
expondo ao ridículo, expondo a uma brincadeira, seria ser realmente vice de Cabo Daciolo. Um grande abraço, inscreva-se no canal, comente os vídeos, traga mais gente para esse canal que é de análise política.